Bora falar de economia? A Selic, que é a taxa de juros, atingiu o patamar de 15% nessa semana no Brasil, o mais alto desde 2006. Para vocês aí de casa, vocês já sabem o quanto de impacto essa taxa tem na vida de vocês? Parece algo que a gente não escuta todos os dias, como se esse impacto fosse pequeno, mas não, tem um grande impacto na nossa vida, viu? Vocês vão entender melhor nessa reportagem. Na hora de fazer as compras, você tem sentido que os preços estão pesando mais no bolso? Gritante, estão absurdos os valores, assim, tá impossível sobreviver em Florianópolis. Tudo, absolutamente tudo aumentou. O pão subiu, o arroz subiu, a carne nem se fala, né? E tudo está acima do que eles falam que aumentou. Até o ovo, que era uma coisa tão básica, a gente tinha na mesa todos os dias, hoje está muito caro. Todo esse aumento tem a ver com a inflação. Nesse momento, ela está em 5,32% no acumulado dos últimos 12 meses, sendo que a meta era 3%. Nesse cenário, para evitar que os preços continuem subindo, o Banco Central aumenta também a taxa de juros, a Selic. Mas o que isso impacta no dia a dia da população? Na verdade, é o custo do dinheiro na prática, né? Nessa semana, a Selic atingiu o patamar de 15%, valor que não era visto desde julho de 2006. Para quem quer um financiamento para, por exemplo, comprar uma casa, um apartamento ou um carro, este não é o melhor momento. Isso porque os juros estão altos, o que afeta, consequentemente, o valor das parcelas. No ano passado, eu estava vendo o mesmo veículo, estava com uma parcela de R$600 e agora está 800, 900. É totalmente atrelado ao custo do crédito, que é essa taxa de juros que vem aumentando. Essa taxa alta também impacta o comércio e a indústria, já que as pessoas tendem a gastar menos e a segurar compras maiores. As dívidas pagas pelo governo também são impactadas, já que é necessário gastar mais dinheiro para pagar os juros. Por outro lado, pode ser uma boa hora para deixar o dinheiro render em algum tipo de investimento. Vamos dar o exemplo da pandemia. Chegou a 2%. A taxa de juros anual. Então, se você tivesse 10 mil aplicado, ia dar R$200 em um ano. Hoje, se você colocar o mesmo 10 mil, ele vai te dar R$1.500 em um ano. Então, se você colocar 100 mil ou mais, você vai ter esse efeito diretamente na rentabilidade do seu dinheiro. As taxas são modificadas a cada 45 dias pelo Banco Central, mas o efeito das mudanças não são imediatos. Conforme a inflação vai diminuindo e, consequentemente, também a taxa Selic, a ideia é que a economia volte a girar e grandes investimentos voltem a valer a pena. A inflação é a dor. A Selic é o remédio. Então, inclusive, esse remédio demora um tempo para poder realmente fazer o efeito na taxa de juros. O próprio Banco Central divulga que o efeito de uma decisão dessa demora 9 meses, mais ou menos, para começar a refletir na prática. É muito possivelmente que esse ano a gente feche nesse patamar para que no ano que vem comece a ter uma redução. Projeção para que ano que vem a gente esteja num patamar de 12,5. Mas isso depende muito do que tem acontecido na economia de um modo geral. Muito bem, é claro que nesse momento me reúno a Roberto Azevedo, porque quase sextou, Roberto. Mas antes, taxa Selic. Até quando que a taxa de juros vai continuar nas alturas? Boa noite. Boa noite, Júlia. Boa noite a você que nos assiste. Olha, que bom que eu tivesse essa resposta, porque essa seria a resposta de $1 milhão. É uma série de fatores. Vamos pegar o que o economista disse. Se você reduzir o consumo, a inflação tende a baixar. Mas como se a gente vive em Santa Catarina o pleno emprego, as pessoas estão ganhando um pouquinho mais e estão empregadas, elas vão consumir. O que faz o Banco Central? Ele reprime esse consumo, fazendo com que as pessoas não comprem tanto e detenham-se os processos inflacionários. Aí você diz, então é fácil, uma hora vai melhorar. Só que tem o fator externo. O Banco Central norte-americano, o Fed, também não subiu nem baixou as taxas de juros. Manteve no mesmo patamar e lá queda de juros só no final do ano, em dezembro. Só que lá está em 4%, o que para os padrões americanos também é alto. A economia mundial está fazendo água. Com guerra aqui, com ataque acolá, não ajuda. E o preço do petróleo, enquanto Irã e Israel estiverem trocando mísseis, vai subir. Isso tem impacto direto em todo o consumo. Tinha um professor de economia política que costumava dizer que no Brasil,
vaca bebe combustível, milho bebe combustível, tudo bebe combustível, porque se há um problema com o petróleo no mundo, a inflação aumenta e os preços disparam também no Brasil. Vamos torcer, é uma torcida. Agora, se a gente usar um pouquinho da educação financeira, a gente aprende que pode esperar um pouquinho mais, pode planejar mais para fazer a boa compra e não entrar no afogadilho, naquela sensação, vou resolver agora. O momento é de cautela. Quem tiver o dinheiro para investir, ótimo. Quem não tiver, espera um pouco mais e guarda esse dinheirinho. Parece clichê, né, Roberto? Mas toda reportagem que a gente faz sobre juros, sobre consumo, não adianta. Educação financeira. Educação financeira é o grande problema, não do Brasil, do mundo. É que aqui as coisas tendem a piorar porque nós temos grandes solavancos sociais entre aqueles que ganham muito e os que têm pouco. Daqui a pouquinho te chamo? Não, agora eu vou embora. Agora eu vou sextou? embora. Dito isso, um grande abraço, um bom fim de semana para você e até segunda. Muito obrigada, Roberto. Bom final de semana. Te Obrigado. espero segunda-feira, viu? Obrigado.